Meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero louvar a Deus pela vida desta igreja e agradecer aos irmãos pela indicação e dizer que é de fato para mim uma grande alegria poder não apenas ser candidato à eleição pastoral desta igreja, mas poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. Mas a minha primeira palavra aos irmãos eu peço licença ao conselho da igreja para fazer isso, como presidente do presbitério, mas acima de tudo como irmão de vocês. Descansem o coração quanto às eleições. Amém? Amém. Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o Senhor desta igreja. Amém. Uma das confissões reformadas mais conhecidas e a que eu mais gosto é a confissão belga. Falando a respeito da igreja, ela diz que Cristo é rei e como rei ele nunca deixará de ter súditos. Assim sendo, a igreja de Casa Caiada, como parte do corpo de Cristo, prevalecerá para a glória de Deus, independentemente de quem for o pastor. Amém? Amém. Porque essa igreja é de Deus. Foi Cristo quem comprou com o seu próprio sangue e ela é habitada pelo Espírito Santo do Senhor. Vocês estão debaixo da graça do Deus triuno. Então descansem totalmente em Deus. Usem a prática da oração, da súplica, sempre por esse momento. Sei também que é um momento importante para o oficialato da igreja. Há presbíteros que serão eleitos, há diáconos que serão eleitos. Portanto, creiam que Deus tem um domínio independentemente de homens. Também quero dizer aos irmãos que tenho plena convicção de que Deus quer o melhor para esta igreja. Então, nisso a gente descansa ainda mais, porque Deus é bom em todo o tempo. Também aproveito para dizer aos irmãos que nós estamos, certeza disso, em oração, um candidato pelo outro. Tivemos contatos, podemos conversar um pouco e estamos pensando no bem desta igreja, seja qual for o resultado. Então é importante que nós confiemos no Senhor e lembremos daquela palavra que sempre o Senhor trouxe em momentos de tensão: não temam, não temam. Quando o rei Uzias morreu, o profeta Isaías entrou em desespero, até que Deus abriu as cortinas do céu para ele e o fez ver que quem estava dominando todas as coisas era o Senhor, assentado no alto e sublime trono. Então, acima de qualquer governo, nós cremos que Deus está governando e dominando a vida desta igreja. Amém? Eu queria pedir então que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e cantasse comigo, mesmo sem nenhum instrumento. Feche seus olhos e vamos cantar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Senhor nosso Deus, temos plena certeza, Pai, que Tu és o Senhor desta igreja. Portanto, Senhor,
queremos te pedir que tu tires de nós qualquer tipo de carnalidade, de humanidade nesse processo. Cremos que esse é um processo divino, espiritual. Tu és Senhor. Cremos na tua soberania, confessamos a tua soberania e queremos também viver a tua soberania neste processo, a fim de que a glória seja dada toda a ti, a honra e o louvor, pelo bem da tua igreja e para a exaltação do teu evangelho, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não vou falar mais sobre mim, porque o presbítero Calicoco já trouxe aqui o meu histórico. Então eu quero entrar já no assunto com os irmãos, porque depois, se houver alguma coisa que os irmãos tiveram dúvida, algum acréscimo, os irmãos podem fazer as perguntas na hora devida, né, que é na parte final. Só uma correção, viu? A Igreja Presbiteriana de Fragoso, Fragoso Paulista. É porque a gente fica na divisa, aí até o endereço da gente às vezes sai Rio Doce, mas é Fragoso Paulista, certo? Orem pela nossa comunidade. Pense numa comunidade sofrida. Aqui, quando chove, eu sei que vocês têm dificuldade, lá a gente também tem muita dificuldade. Então, orem por nós, orem pela Igreja Presbiteriana de Fragoso. Pois bem, irmãos, o tema proposto a mim, como o presbítero Calicoco já falou, é o modelo de discipulado de Jesus. Vocês vão poder acompanhar aqui, e nós vamos então trabalhar esse tema junto com os irmãos. Eu quero então primeiro trazer algumas indicações de livros. Não significa que eu os li totalmente, mas li principalmente as partes que mais me interessavam, e alguns deles eu já tinha lido anteriormente. O primeiro livro a respeito do assunto, como eu sei que vocês trabalham com propósitos aqui, então durante esse período vocês podem adquirir, podem comprar, pegar emprestado. Não sei se a igreja tem biblioteca, enfim, vocês podem pedir ao pastor Sérgio, que ele tem muitos livros, certo? Então aproveite aí, o pastor Rodrigo também está comprando muito livro. Aproveite então, você pode falar com eles. O primeiro é Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi um teólogo alemão do período da Segunda Guerra Mundial, do nazismo. Esse livro aqui, quanto ao discipulado, e a gente vai falar um pouco disso mais na frente, ele vai tratar mais da questão do padrão do discipulado exigido por Jesus, que é uma exposição do Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 7, é um livro essencial para a caminhada cristã. Se você puder então adquirir, adquira. Esse segundo livro é de Richard Baxter, que é um teólogo puritano e lançou esse livro, logicamente há muitos anos, ele já é falecido, e Baxter trata do manual pastoral de discipulado. Aqui ele tem dicas fundamentais. Entenda que pastoral, a função pastoral, independentemente de ordenação, porque nós cremos que Deus levanta no meio da sua igreja pessoas com o dom de pastorear, ok? Então esse livro aqui também é muito importante. Um livro mais recente é o de Mark Dever, Discipulado. Quem conhece aquela série de Mark Dever chamada 9 Marcas, deve também se interessar em aprofundar cada marca daquela que Mark Dever levanta. Essa aqui, sobre discipulado, é muito interessante. Ele coloca aqui como subtítulo: Como ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Então observe que aqui o primeiro vai falar mais sobre ser discípulo, e aqui o segundo é como lidar com os novos discípulos, ou com os discípulos de Jesus. A segunda sessão vai na mesma linha. O primeiro livro que eu indico aqui é O Discípulo Radical, de John Stott. Quem já leu esse livro aqui, Discípulo Radical, de John Stott? É excelente, fundamental, eu diria, para que os irmãos se aprofundem nesse assunto. John Stott, pastor anglicano, faleceu, acredito que há 2 anos, mais ou menos, um homem de Deus, talvez um dos maiores expositores contemporâneos. Se você gosta de estudar a palavra de Deus, você tem que ter John Stott, tá certo? O outro livro que eu recomendo aos irmãos, esse é muito
prático, muito prático. Tenho certeza que a maioria dos irmãos antigos conhecem esse livro, quem já estudou Evangelismo e Discipulado, que é o Plano Mestre de Robert Kuhlman. Interessante aqui, vejam que eu estou dando uma passeada desde Dietrich Bonhoeffer até John Stott, e agora eu estou citando para os irmãos um autor arminiano, Robert Kuhlman. E tem coisa boa dos arminianos também, viu? É isso que eu queria lembrar aos irmãos. Robert Kuhlman, logo no prefácio, ele dá uma escorregada assim quanto à questão da salvação, mas depois ele vai trazer uma exposição bíblica de excelente qualidade sobre o procedimento de Jesus. Eu particularmente vou usar este material na minha exposição aqui. Os irmãos vão poder acompanhar como é bom, pelo menos uma parte, um resumo dele. Kuhlman escreveu este livro no ano 1960. E esse livro, veja, 1960, quando se falava muito pouco sobre discipulado. E Robert Kuhlman vai trazer uma abordagem assim fenomenal, tirando o foco das multidões e colocando o foco em pequenos grupos. E eu sei que vocês vão se identificar muito com o material dele. E claro que existe muita coisa boa brasileira. Eu selecionei uma apenas, do pastor Elias Medeiros. O pastor Elias Medeiros é um pastor reformado, e nesse livro aqui, Evangelização e Ministério Pastoral, ele vai dedicar uma parte a falar sobre o imperativo do discipulado para a vida da igreja. Então, se porventura você se interessou por algum, e eu passei muito rápido, você pode então depois me pedir a indicação desses livros aqui. São excelentes e são fáceis de serem encontrados. Bem, o discipulado, irmãos, ele está dentro da missão da igreja mais ampla. É importante entender que a igreja do Senhor, ela não foi criada para viver de forma aleatória, mas ela foi criada com propósitos, com objetivos, e ela precisa conhecer esses objetivos e caminhar nesses propósitos para a glória de Deus. Onde estão esses propósitos? Eles estão, e vocês sabem muito bem disso, no grande mandamento e na grande comissão. Você lembra do grande mandamento qual é? Amar ao Senhor nosso Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Pois bem, este é o grande mandamento. No grande mandamento, então, nós encontramos dois propósitos da igreja do Senhor: a adoração e o serviço. Então, quem adora a Deus deve amá-lo de todo o coração, com tudo que tem, com tudo que é. Essa adoração, ela é tanto particular como é pública, como nós estamos fazendo aqui. As duas têm grande importância para a vida da igreja, e eu diria que uma desperta a outra. Ninguém pode ter vida particular com Deus e ter uma vida crescente de adoração individual e não desejar estar no corpo de Cristo. Da mesma forma, ninguém pode estar na coletividade e não ser motivado a entrar no quarto, fechar a porta e buscar a Deus de todo o coração. Então, a adoração seria amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo ponto é o serviço. Quando Jesus diz amar o próximo como a si mesmo, ele nos lembra que amar é se entregar. E aqui eu queria lembrar dos irmãos que quando alguém perguntou a Jesus assim, qual o maior de todos os mandamentos? E Jesus disse que era amar a Deus e amar ao próximo. Então alguém perguntou quem era o próximo. Então Jesus conta uma parábola. Vocês lembram qual era a parábola? O bom samaritano. É claro que vocês sabem que quando Jesus fez isso, ele estava cutucando os judeus, os religiosos da época, porque para eles
Ele vai puxando aqui no pendrive, eu vou falando aqui aos irmãos. Como eu sabia que podia ter uma pegadinha, eu gravei no celular. Estou brincando com isso. Acontece. Então, os irmãos continuam me acompanhando sem problema, enquanto o irmão vai resolvendo. Então Jesus disse assim: certo homem estava andando no seu caminho e sofreu um assalto, ficou caído no chão. Vocês conhecem a parábola. E passou um levita, passou um sacerdote, e ninguém, por conta da pressa, serviu aquele homem. Mas veio um samaritano e o ajudou. Ele limpou suas feridas, pegou aquele homem, levou à hospedaria, pagou todo o trabalho que você teria com ele e ainda disse mais: se tiver alguma coisa a mais que for necessária para ele, faça e mande a conta para mim. Então Jesus pergunta quem foi o próximo e eles tiveram que responder inevitavelmente que foi então o samaritano. Bem, o que é que o samaritano fez para provar o amor por aquele homem? O serviu. Então o serviço é uma prova de amor ao próximo e faz parte do propósito da igreja. Bem, como o meu assunto é discipulado, então eu não vou explorar muitos detalhes destes pontos. Ok. Então, adoração, serviço e a outra parte da missão da igreja está na grande comissão. E a grande comissão os irmãos conhecem, está lá em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, que disse Jesus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vocês conhecem bem o texto. Onde é que nós encontramos então aqui a missão da igreja? Fácil. No grande mandamento, na grande comissão. E falando especificamente da grande comissão, aqui nós encontramos o ID, que tem a ver com a evangelização. A igreja precisa proclamar o evangelho e precisa ir aos cantos. Nós vamos, claro, mais na frente lembrar os irmãos que esse ide aí, o indo, na verdade, como verbo no grego, está no auristo, e a ideia ali é semelhante, ou lembra um gerúndio nosso. Então significa que no caminho nós vamos então proclamando. Fazer discípulos, que é o nosso foco, nós vamos entrar já. Está aí então na ideia do discipulado. E o ensinando a guardar todas as coisas também tem a ver com o discipulado. Então faz parte da missão da igreja. E por fim, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a ideia de comunhão. Então os 5 propósitos da igreja estão claros no grande mandamento e na grande comissão. Quando acontece o batismo, então o novo crente é inserido no corpo, fazendo parte então da família da aliança do Senhor. Bem, eu vi pelo menos 2 dos propósitos ali, eu não sei se tem banda dos outros, ou tiraram. Ainda vai ser colocado. Certo, muito bem. É bom porque a igreja vai memorizando, Toda vez que chega aqui vai lembrando desses propósitos. Bem, a etimologia da palavra discipulado. Eu vou passando aqui, normal? Está direitinho aqui? Legal, ótimo, obrigado. Etimologia da palavra discipulado no Novo Testamento. Bem, o foco é o Novo Testamento, porque é onde nós mais encontramos essa palavra, mas no Antigo Testamento também se usava a ideia de discipulado. São 3 palavras no grego. Eu não sou o melhor no grego, tá certo? Mas
nós vamos tentando aqui trazer para os irmãos qual é o sentido principal dessas três palavras. A primeira palavra é akaloteu, que traduzida significa seguir. Então, discipular ou ser discípulo é ser um seguidor. Ela é usada 70 vezes no Novo Testamento, uma das mais usadas. Está em Mateus 8:22, Mateus 10:21, como dois exemplos. Mateus 8:22, entre outros textos que ela é usada, a ideia é segue-me. Lembra quando Jesus falou isso para algumas pessoas? Segue-me. Ele disse para Mateus, também conhecido como Levi, segue-me. Ele disse também para 3 anônimos, né? Segue-me. Um deles disse, seguir-te-ei para onde quer que fores, Senhor. E Jesus lembrou, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está mostrando ali o preço do discipulado. A ideia, então, dessa palavra, sempre que ela é usada, é a ideia de prioridade. Alguém que dá a Cristo a primazia. Um deles disse assim, certa vez, Senhor, eu vou, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa. É interessante porque parecia que ele simplesmente estava dizendo para Jesus assim, Jesus, deixa eu dizer tchau para quem está aqui na minha casa e eu vou te seguir. Mas na verdade ali, quando você vai buscar a ideia na cultura do povo, a ideia é, deixa eu pedir permissão aos meus pais para te seguir. Veja, não é uma coisa boa pedir permissão aos pais para fazer alguma coisa? Mas para seguir a Jesus, o verdadeiro discípulo, ele precisa estar disposto até mesmo a ser rejeitado pelo pai e pela mãe. E o discipulado com Jesus foi sempre assim. Seguir Jesus nunca foi fácil na história. Ser um verdadeiro discípulo de Jesus nunca foi um parque de diversões. Sempre foi uma arena. E até hoje nós sofremos por seguir a Jesus. E é isso que Jesus requer de nós. Que nós o sigamos e até estejamos sempre dispostos até mesmo a perder a nossa própria vida. Veja, irmãos, estamos vivendo dias em que ser um verdadeiro discípulo de Jesus está sendo cada vez mais difícil. E nós precisamos estar dispostos a negarmos até mesmo as nossas amizades, a sermos injuriados, a que levantem calúnia contra nós, a nos perseguirem por conta dos nossos posicionamentos, por não abrirmos mão da verdade. E isso é ser discípulo. O discípulo de Jesus, ele nunca se conforma com este mundo. Ele não é alguém que arruma qualquer tipo de briga por aí, mas ele está disposto a lutar até o fim pela verdade do Evangelho. Então, a palavra calutel traz a ideia de alguém que prioriza Jesus acima de tudo. A segunda palavra, que é o matetes, que é usada na grande comissão, traduzida por aprendiz, encontrada nos evangelhos e no livro de Atos, e traz a ideia de tornar alguém discípulo, ou um pupilo, um seguidor. Então, aqui quando Jesus diz, fazei discípulos de todas as nações, Jesus está dizendo, tornem pessoas minhas seguidoras. Façam delas minhas seguidoras, ensine-as, a fim de que elas possam me seguir de todo o coração. Essa é uma das palavras também mais usadas. E a última é miomemai, traduzida por imitar, e é usada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, quando Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, essa é uma ideia importante. O discípulo é alguém que imita. Nosso propósito, então, é sermos imitadores de Jesus. Isso aqui é algo importante, irmãos. Ninguém faz discípulos de si mesmo. Nós fazemos discípulos de Jesus. O nosso propósito é formar nas pessoas a imagem de Cristo e não a nossa própria imagem. Veja se você não já percebeu, de repente, nos programas de televisão,
onde tem algumas igrejas ditas evangélicas que ocupam aqueles espaços longos, né, de tempo, você já percebeu que quase todo mundo fala igual ao bispão lá, ao apóstolo? Muda de pessoa, mas a voz é a mesma. Vem o bispão e diz assim: você precisa investir tantos reais. Aí vem o outro, muda o rosto, e diz: você precisa investir. Então todo mundo vai seguindo a mesma linha lá da grande autoridade. Por quê? Porque eles vão formando discípulos deles mesmos. Meus irmãos, o nosso propósito é formar pessoas semelhantes a Jesus. Paulo diz ser meus imitadores, mas porque ele tem uma premissa maior: como eu sou de Cristo. E aqui, claro, eu não estou falando necessariamente dos trejeitos, nós estamos falando do caráter. O caráter de Cristo é um caráter excelente. Nós não podemos jamais descansar até vermos nos nossos discípulos e em nós mesmos cada vez mais próximos à imagem de Jesus. Manso como Ele, santo como Ele, puro como Ele, amoroso como Ele. Então nós precisamos buscar esse propósito. Bem, qual é então o imperativo da grande comissão? E aqui eu queria lançar essa pergunta para vocês: qual seria o grande imperativo da grande comissão? Vocês acham que é qual? A maior ordem da grande comissão, qual é? Podem responder, viu? Vocês já sabem, vocês são feras. Vocês são feras. Observe, irmãos. Geralmente a gente pensa que a ênfase está no id, por conta da nossa tradução. Id. Mas lembrem que ir, qualquer um pode. Qualquer um pode. Eu não sei aqui, mas lá em Fragoso, 7 horas da manhã, já tem um monte de gente com sombrinha, vocês devem saber quem são, né? Com sombrinha, com a maleta, com os meninos de terno e gravata, estão indo. Vez por outra você encontra também aqueles rapazes bem branquinhos, hoje bem menos, né? Mas bem branquinhos, com uma gravata, uma camisa branca, gravata azul e falando meio enrolado. Vocês sabem quem são? Eles estão indo. Mas a missão da igreja não é o ir simplesmente, não é só o proclamar simplesmente. A missão da igreja, o grande imperativo da grande comissão é o fazer discípulos. Pensando nisso, eu queria então trazer primeiramente 2 definições de discípulos. Aqui você consegue sentir um pouquinho a diferença. A primeira é de Aurélio, do dicionário Aurélio, certo? Ele diz assim: é um estado de aprendizado temporário de pessoas que recebem instrução de outrem. Para o dicionário Aurélio, essa é a definição de discípulo. Para John Stott, tá certo? Está aí na foto pequenininho. Discípulo é todo seguidor leal aos ensinamentos de Cristo. Neste caso, o termo discípulo de Cristo é mais profundo do que o termo cristão utilizado normalmente. Observe a profundidade que John Stott trata no seu livro aqui, Discipulado Radical, Discípulo Radical, o que é ser discípulo. Veja, ser discípulo não é sentar simplesmente para ouvir o ensinamento durante um período. O discípulo é alguém que é seguidor leal, que está passo a passo, que não abre mão de seguir naqueles propósitos. E aqui John Stott faz uma afirmação profunda: ser discípulo de Cristo é ainda mais importante, ou é um termo ainda mais profundo do que ser cristão. Então nós fomos chamados para sermos cristãos, mas para sermos discípulos mais ainda, seguidores fiéis, que não abrem mão, que não se desviam nem para a esquerda nem para a direita, mas que têm como firme propósito serem leais
a Jesus de Nazaré. Franklin Ferreira, aqui vou usar um pastor brasileiro mais uma vez, batista, reformado, diz assim: discipular é levar outras pessoas a, como nós, seguirem os passos de Jesus, aquele que nos chamou das trevas para a luz, ou seja, buscar a santificação com disposição total. Vamos pensar aqui rapidinho sobre essa definição do pastor Franklin Ferreira. Bem, primeiro ele diz: é levar outras pessoas a como nós. Significa então que fazer discípulo é uma atitude daquele que já é discípulo. Então nós não podemos ensinar pessoas no caminho que nós não andamos. Precisa haver uma coerência. Isso significa, portanto, que todos nós estamos no processo de discipulado. Somos discípulos e estamos em processo de discipulado. Isso aqui, irmãos, elimina aquela ideia de classe de discipulado. Nós estamos numa eterna classe de discipulado. Essa classe é o dia a dia. Você pode usar qualquer outro termo, classe de instrução, de iniciação. Alguns gostam de usar catecúmenos, né? Parece catacumba, mas não é. Então, seja qual for o nome que você queira dar, classe de membresia ou de formação de membresia, não sei como vocês usam aqui, classe de discipulado é incoerente com aquilo que a Bíblia fala sobre discipulado. Então, precisamos tirar da mente a ideia de que o discipulado é um curso, é uma classe, é um período em que depois que eu acabo essa classe ou esse conteúdo, esse programa, e agora eu me tornei membro da igreja, eu deixei de fazer discipulado. Você nunca vai deixar de fazer discipulado. Somos todos discípulos. E na vida cristã e dentro da igreja do Senhor, é um discípulo mais maduro contribuindo com a formação de outro, até que juntos cheguemos à plena estatura, à perfeita varonilidade, como diz o apóstolo Paulo. Estamos todos caminhando juntos, de mãos dadas. E aqui é importante lembrar, irmãos, porque não importa quantas vezes o irmão vier a cair, o discipulador precisa estar sempre junto dele, fortalecendo, porque às vezes quem cai é o discipulador, porque ele é tão sujeito a falhas como o discípulo, porque todos nós estamos dentro do mesmo processo, alguns mais maduros, outros menos maduros, alguns vão fortalecendo algumas áreas, outros nem tanto. Então estamos na caminhada, não é então uma maratona que nós vamos caminhando sozinhos, pelo contrário, estamos juntos. Lembra aquela canção que diz: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Estamos caminhando juntos. Isso é discipulado. Seguirem os passos de Jesus, observe, levar outras pessoas a seguirem os passos de Jesus, e aqui vem um ponto importante: aquele que nos chamou das trevas para a luz. Significa então, irmãos, que o discipulado ele acontece com convertidos. Às vezes a pessoa quer fazer discipulado, um curso de discipulado, seja lá, com alguém que não é crente, ele não vai compreender. Essa pessoa precisa do Evangelho, porque sem o Evangelho o coração dela jamais vai se abrir para as coisas de Deus, não vai conseguir caminhar. Então, primeiramente vem a evangelização, depois vem o discipulado. Chamado das trevas para a luz, esse irmão, juntamente com o seu discipulador, vão caminhar em busca da santificação com toda a disposição. Quem dá essa disposição? O Espírito Santo de Deus. Essa disposição, então, é fruto da obra do Espírito que nos capacita a viver para a glória de Deus em Jesus Cristo. Bem, passadas essas definições, eu quero então entrar especificamente no modelo discipulado de Jesus. Irmãos, a palavra-chave é relacionamento. Relacionamento. O sistema de discipulado de Jesus se baseava muito mais no relacionamento do que em entender questões acadêmicas, intelectuais. Jesus não foi simplesmente um mestre, embora tenha sido chamado de mestre, rabi, mas ele foi um discipulador.
Ele andou com seus discípulos, nós vamos ver um pouco isso mais na frente. Então, o propósito de Jesus não era transmitir conhecimento, senão ele não precisava passar 3 anos com os apóstolos. O propósito de Jesus não foi sentar e fazer um curso intensivo com eles de tantos meses para que eles aprendessem tudo. Jesus foi ensinando enquanto se relacionava com cada um deles. E lembrem bem, Jesus tinha sempre uma multidão que o acompanhava, mas Jesus selecionou os 12. Dentre os 12, você deve lembrar que Jesus tinha um grupo predileto. Qual era? Quem eram os 3 que estavam mais próximos de Jesus? Quem lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João eram os 3 mais próximos. Só que você sabe bem que dentre os 3, Jesus tinha um carinho ainda mais especial por um. Quem era esse? João, aquele que reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. João era o mais novo, João era o mais próximo. João foi aquele que não abandonou Jesus, o único dos apóstolos, na hora da crucificação. E João foi aquele a quem Jesus deu mais longo tempo de vida, para que ele pudesse servir diante das instruções que recebeu até o final. A sustentação da igreja, no sentido apostólico, ela foi concluída com o apóstolo João, que morreu lá exilado, ou que ficou exilado lá na ilha de Patmos, nos últimos tempos de sua vida. Bem, quando olhamos para Marcos 3,14, o texto nos diz que Jesus, quando escolheu os discípulos, designou os 12 para estarem com ele. Eu queria que vocês lembrassem disso. Discipular é estar junto. É estar junto. Não é transmitir conhecimento. Não é entregar livros. Não é entregar materiais. Não é dizer uma lista do que se deve e do que não se deve fazer, mas é estar junto, é transmitir vida, é compartilhar. Discipular, portanto, é chamar alguém para estar junto com você, para fazer as tarefas do dia a dia, para conhecer como você lida com as coisas do dia a dia na cosmovisão cristã, observando a vida pelos óculos do Evangelho. Discipular é fazer isso, é pegar esse alguém e trazer para a sua casa, muitas vezes, para o seu dia a dia, para fazer feira com você, para ir ao cinema com você, para jogar bola com você, para chorar com você e para se alegrar com você. Jesus fez isso então com os discípulos. Estar com Jesus seria então a marca principal. Observe, irmãos, o relato de João, 1 João capítulo 1, verso 1. Eu nunca tinha lido esse texto nessa perspectiva. E estudando sobre o discipulado, para preparar esse material para vocês, eu fiquei apaixonado por esse texto. Vou pregar lá na igreja depois desse texto. Vamos ler todos juntos? Está na versão revista atualizada, mas vocês podem acompanhar comigo ali no Data Show. Vamos ler juntos? Vocês conseguem ler daí? Dá para ver? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E segue o texto. Irmãos, isso é lindíssimo. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, desceu dos céus, se fez carne, se fez gente e permitiu-se ser apalpado pelos discípulos, para que eles pudessem conhecer a humanidade na perspectiva de Deus. Os discípulos, portanto, tiveram oportunidade. Em João, em especial, eu falei agora há pouco, João foi aquele que mais apalpou Jesus, mais tocou em Jesus. Tem até uma musiquinha que diz: ninguém é igual a Jesus. Já procuramos em todo lugar, já vasculhamos em todo lugar, já apalpamos todo lugar, mas ninguém é igual a Jesus. Só Ele era cheio de graça e de verdade.
os discípulos tiveram a oportunidade de apalpar Jesus. Ou seja, o foco aqui de Jesus junto com seus discípulos foi se relacionar, ter toque. E aqui, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor professor, você pode ter a eloquência de Aristóteles, você pode ser quem você for, mas para fazer discípulo, você precisa gostar de gente, precisa gostar de gente, precisa gostar de pele. Você pode formar pessoas que vão receber sua instrução. A academia também é bom. Mas sabe o que é que ensina no dia a dia? É isso aqui, ó. É você sentir as pessoas, abraçar, andar. Não se faz discípulo sem relacionamento, sem intimidade, sem abrir o coração, sem abrir a casa, sem abrir a vida. Na minha experiência particular como discipulador, eu tenho inclusive a graça de ter no corpo do colegiado de presbíteros da minha igreja, o vice-presidente do conselho foi meu discípulo. Eu pude ensiná-lo tanto na classe, que a gente chamava na época de discipulado, como no dia a dia. É meu discípulo até hoje. Ele entra na minha casa a hora que quer, ele sai a hora que quer, ele abre a geladeira, ele passeia com o meu cachorro, ele chora comigo, ele joga minha filha para cima, para baixo. Estivemos juntos e estamos juntos nos momentos mais difíceis e nos momentos mais felizes. Fiz o sepultamento da filhinha dele, nasceu depois de 10 dias, faleceu. Mas também vivemos momentos de muita alegria, compartilhando gravidez e caminhando. Irmãos, não tem coisa melhor do que dividir a vida. E às vezes eu digo para os irmãos, como a gente aprende no discipulado, às vezes ele me ensina mais do que eu o ensino. Eu aprendi com ele a ser firme nas provações. Firme nas provações. Ele passou por coisas que eu não gostaria de passar, mas eu aprendi com ele. Se um dia eu passar, eu quero ser como o presbítero Franco, eu quero ser como ele. Então o discipulado é transmissão de vida, trocas de experiências à luz da Escritura, todos juntos seguindo a Jesus. Deixa eu correr mais um pouquinho. A vida de Jesus, então, se constitui o melhor manual de evangelismo que a igreja pode ter. Então, se a gente estiver pensando aqui, que material nós vamos usar para falar sobre o discipulado na igreja? Eu indiquei alguns livros para vocês, mas eu queria indicar 4 livros que são principais. Quer anotar aí? Quem tem caneta? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você acha que você tem ele aí? Porque eles falam da vida de Jesus. Olhe para Jesus, observe Jesus no dia a dia, relatado à luz dos evangelistas, e você vai ver como é que se discipula alguém. Seu trabalho com os discípulos era eminentemente pessoal. Jesus sempre manifestava interesse primordialmente por pessoas. Leia os evangelhos nessa perspectiva de Jesus junto às pessoas e você vai ver que Jesus amava pessoas, estar junto, compartilhar a vida. Bem, agora eu vou usar um material de Robert Kuhlman, como eu falei para os irmãos. É porque ele é um material mais prático, então eu queria partir nesse último momento para questões práticas, trazendo então 8 princípios que Robert Kuhlman trata aqui. Eu praticamente fiz um resumo, que é impossível, embora seja um livro fininho, mas eu fiz um resumo dos 8 princípios que Kuhlman coloca como o que Jesus usou para formar discípulos. Embora o título do livro seja O Plano Mestre do Evangelismo, ele é um livro que trata sobre discipulado, ok? Lembre que era anos 60, não tinha ainda tanto essa questão do termo discipulado usado nas igrejas. Bem, primeiro ponto, o que Jesus fez para formar novos discípulos? Ele fez um recrutamento. Jesus se dirigia às multidões, você sabe muito bem, que Jesus muitas vezes falou para muitas pessoas,
Ele pregou, ele curou, ele ensinou, mas o objetivo principal de Jesus foi trabalhar com um pequeno grupo. E se você observar, cada vez que Jesus falava às multidões, depois ele se dirigia aos discípulos. Falava às multidões, se dirigia aos discípulos. Deixa eu lembrar, por exemplo, quando Jesus estava diante das multidões e falou a parábola do semeador, depois os discípulos o procuraram. E Jesus então explicou só para eles o objetivo daquela parábola. Jesus disse, era para que... Aí depois perguntaram, Jesus, por que tu falas em parábolas? Ele disse, é para que quem eu quero que entenda, entenda, e quem eu não quero que não entenda, não entenda. Isso Jesus falou só para os discípulos. Havia pregações de Jesus para a multidão, mas algumas revelações ele fazia só para os discípulos, eram coisas espirituais. E ainda que houvesse discípulos entre a multidão, ele gostava de tratar mais especificamente com os seus apóstolos, os 12. Então, este grupo era um grupo diverso, vocês conhecem bem. Havia Levi, Mateus, que era um coletor de impostos, poderíamos dizer assim que ele era um homem de extrema direita, direita para cá, né? Extrema direita, mas havia também um tal de Simão Zelote, que era um tipo de guerreiro, talvez do PSTU, aí, da extrema esquerda, cada um de um lado. Mas havia também pescadores, homens simples, que não discerniam tantas coisas. Bem, o grupo era bem diverso, e para você ter uma ideia, Mateus e Levi não era bem quisto porque cobrava impostos de judeu para dar para Roma. E o outro, o Zelote, também não era muito bem quisto porque quem se juntasse a ele podia ser pego por Roma. E os discípulos principais ali eram pescadores e tinham um gênio muito forte. Por isso que às vezes eram chamados, e até o apóstolo João era chamado de filho do trovão. Você imaginou um negócio desse? O apelido do homem, filho do trovão. Jesus então pega este grupo, recruta-os e começa a trabalhar com eles, embora houvesse uma multidão que também o aguardasse. Ele nunca deixou de atender a multidão, pelo contrário, ele atendia, mas depois focava e trabalhando incessantemente, porque o nosso Senhor trabalhou incessantemente, formando os 12 discípulos. Foi com esse grupo que Jesus abençoou o mundo todo, e os resultados são eternos, e nós somos resultado desse grupo. Nós somos resultado do grupo dos 12. Uma vez que ele queria pronunciar o reino, era preciso pessoas capacitadas para liderar grupos maiores. Então Jesus trabalhou com um grupo pequeno para formar então grupos maiores. Robert Kuhlman afirma então que muitos não conseguiram captar esse princípio nos dias de hoje, então ele observa que muitas pessoas buscam quantidade em detrimento do amadurecimento da igreja. Vejam só, irmãos, isso aqui traz algo para a gente refletir que é muito importante. Vejam, nós devemos atender as multidões e existem até eventos que a igreja pode fazer para isso, não é verdade? Os irmãos devem conhecer eventos em massa. Pode ser uma pregação em praça pública, pode ser um encontro de jovens, encontro de casais, coisas desse tipo, onde você atinge uma multidão de pessoas. Mas se você não tiver um grupo pequeno, preparado para cuidar dessas vidas, você vai ver essas vidas escorregando pelas mãos da igreja. Há igrejas que fazem 4, 5, 6 encontros de casais, de jovens, cursinho feminino, cursinho masculino, e a igreja é um movimento de muita gente, mas que não é absorvida pela igreja, porque não tem um grupo pequeno preparado para lidar com essas pessoas. E esse é o tipo do evangelismo irresponsável. A nossa missão, irmãos, não é simplesmente pregar o evangelho, anunciar e deixar as pessoas lá. Eu não sei se vocês recebiam, mas eu, quando era adolescente, lá na igreja de Rio Doce, de vez em quando chegava cartazes de cruzadas, né?
cruzadas evangelísticas na África. Rapaz, ele dizia assim: olha, hoje foram 5.000 convertidos, foram 6.000 convertidos. Eu ficava pensando: meu Deus, quem é que vai cuidar dessa gente toda? Aí primeiro a gente pensa, né? Cruzada talvez não seja o melhor termo para uma ação evangelística, né? Porque cruzada, se você for olhar na história, você vai ver que foi um negócio bem estranho. Mas voltando ao ponto das multidões, nós devemos pensar, devemos anunciar o evangelho a todas as pessoas. Você pode entregar folheto, seja lá qual for o método que você vai usar. Você precisa estar disposto a cuidar daquelas pessoas que decidem seguir a Jesus. Não é simplesmente pregar às grandes multidões e não ter como acompanhar. Então Jesus recrutou os seus discípulos. Segundo ponto, é o ponto da associação. Aqui o autor nos diz que Jesus chamou os 12 para estarem com ele e depois, somente depois, Jesus os enviaria. Então Jesus não... Lembram inclusive que um homem endemoniado lá de Gadara, Gesareno, ele se converteu depois de uma vida muito longe de Deus, cheia de demônios, ninguém conseguia pará-lo, ele não ficava sentado, tanto é que as pessoas se espantaram com ele. E depois ele quis seguir Jesus. Jesus disse: vai primeiro para os de casa. Precisava testemunhar para depois seguir Jesus. Jesus, quando chamou os discípulos, ele não chamou e no mesmo momento enviou. Ele disse: eu vou chamar para vocês estarem comigo, depois de ter passado uma noite toda de oração, escolhendo os seus apóstolos. Assim sendo, é necessário que aqueles que creem sejam recrutados e que haja um período de associação, para que se possa então entender quais são os propósitos da vida cristã. Quanto mais tempo Jesus exercia seu ministério terreno, mais ele se associava aos seus discípulos, mais se aproximava deles e mais eles aprendiam com Jesus. O Evangelho revela, os Evangelhos revelam muito das suas últimas semanas antes da paixão. As aparições de Jesus após a ressurreição se deram aos discípulos mais próximos. É um princípio deliberado para Jesus e claro para a igreja, mas ao mesmo tempo muito negligenciado. Há pouca associação em geral nas igrejas. Eles estavam com Jesus para depois testemunharem de Jesus. Outros também tiveram atenção especial de Jesus. Vocês devem lembrar aí: Zaqueu, a mulher de Samaria, Bartimeu, os 70 em um grupo especial de mulheres. Aqui é importante, só para a gente focar e aplicar nesse ponto. A igreja, também seguindo o propósito de Jesus, deve ministrar na vida uns dos outros. No entanto, só se pode fazer isso se houver treinamento, associação. Eu faço e mostro a você como se faz, como se vive na prática a vida cristã. Ou seja, aqueles que então evangelizam precisam também acompanhar mais de perto. Terceiro ponto: consagração. A consagração é um outro princípio a ser seguido pelos discipuladores e discipulando. Os seguidores de Jesus precisam ou seriam identificados pela obediência, a tal ponto que seriam chamados cristãos, ou os do caminho, ou os seguidores do caminho. Lembrem que sempre se associou os cristãos a Cristo. Nunca foi algo solto. Então, nesse aspecto, Jesus deixou claro o custo do discipulado, investir naqueles que resolveram pagar o preço. É claro que há o propósito da eleição de Deus, mas a responsabilidade humana é um ponto extremamente importante quando se trata de discipulado. Jesus sempre lançava o desafio: segue-me. Lembra de jovem rico? Segue-me, segue-me, mostrando então a importância da responsabilidade humana. Nem tudo que Jesus ensina e exigia era compreendido de pronto, mas eles iam aprendendo à medida que obedeciam. Jesus em João 14 ensinava aos seus que a obediência era prova de amor e a consagração, assim como ele mesmo obedeceu ao Pai. Jesus disse então:
A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Se você lê o Evangelho de João, essa palavra se repete de maneira exaustiva: aquele que me enviou. Eu vim por aquele que me enviou, a vontade daquele que me enviou. Então Jesus mostrou que ele foi fiel à missão, porque ele foi totalmente consagrado a Deus. Da mesma forma, aqueles que queriam segui-lo precisavam estar dispostos a ter uma vida de consagração plena. Irmãos, aqui é importante, quando nós estivermos fazendo discípulos, e nós também como discípulos de Jesus, precisamos dizer sempre às pessoas que seguir Jesus é uma escolha radical. Radical. Quando a gente lembra daquele texto, quem tendo posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, a primeira coisa que a gente pensa é sobre serviço, não é não? Fulano botou a mão no arado, agora ele não olha para trás. Mas ali não fala de serviço. Ali fala de discipulado. A mão no arado ali tinha a ver com ser fiel em seguir a Jesus. Então nós fomos chamados, e você sabe que quem olha para trás, enquanto está arando a terra, pode abrir um novo sulco e tapar o antigo. Da mesma forma, aquele que se distrai na vida cristã, não se consagrando totalmente, pode estar abrindo um precipício para a sua própria vida. Ok? Então somos chamados por Jesus a uma vida de consagração total. Quarto ponto: transmissão. Dar-se a si mesmo por completo era um método de Jesus para transmitir o que ele queria aos seus discípulos. Talvez aqui eu usei algumas definições de discipulado, mas talvez uma das mais básicas seria discipular, a missão de fazer novos discípulos, porque Jesus já pensava em mim e em você. Jesus já queria alcançar todas as nações através dos seus discípulos. Por isso que ele disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, o que Jesus fez? Transmitiu o mesmo fervor que ele tinha, fervor pelo fazer discípulos para a glória de Deus. Então, irmãos, aqui um ponto importante que eu queria frisar. Quando você discipula alguém, você não está discipulando simplesmente para que eles tenham outros discípulos. Então é um discípulo formando um outro discípulo. Não é aquela ideia de fulano acabou o discipulado, vamos dar um diploma, pronto, agora você se formou em discipulado, você é doutor em discipulado. A pessoa diz: o que é que eu faço agora? Nada. Não é isso. Discipular, transmitir vida. Então Jesus transmitiu não apenas o seu caráter para os seus discípulos, mostrando como era a vida no dia a dia, mas Jesus também transmitiu a eles o fervor pela missão de fazer outros discípulos para a glória de Deus. Então não esqueça isso. Quando você for evangelizar, chame o seu discipulando, chame o seu discípulo, chame ele para evangelizar com você. Chame ele para que ele sinta paixão pela missão, fervor para a glória de Deus. Quando você for orar, chame ele para orar junto com você. Marque um dia para vocês se encontrarem só para oração. Isso é imprescindível para o crescimento espiritual. Transmita a vida de Cristo na vida dele. Em quinto lugar, já estou quase terminando, demonstração. Jesus também ensinou através da sua vida por meio da demonstração prática. Jesus falava e vivia. A prática, portanto, da vida de oração. Irmãos, aqui, se você lê o Evangelho de Lucas, você fica maravilhado com o que Jesus fazia com os seus discípulos. No texto de Marcos também, Jesus chamava os discípulos, levava-os para o monte, levava para um lugar secreto e ali orava com eles. Lembram no Getsêmani que os discípulos já estavam mortos de cansados? E Jesus foi orar naquele momento, e Pedro não conseguiu orar, e Jesus o repreende.
Isso é discipulado. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu entendo o teu cansaço. Jesus certamente estava mais cansado do que eles. Mas eu queria te lembrar que é nesses momentos onde nós estamos mais exaustos, mais atribulados, que nós precisamos orar. Não foi simplesmente uma repreensão de Jesus dizendo assim: não conseguisse nem orar, não foi uma disputa de oração. Aqueles só diziam: orasse quanto tempo, Pedro? 2 horas, eu orei 3. Não foi isso. Jesus estava dizendo: Pedro, compreenda, e eu estou te dando um exemplo dos momentos de dificuldade. Por mais exaustos que nós estejamos, nós precisamos nos dobrar e orar e buscar a presença do Pai. Então Jesus demonstrou para que os discípulos pudessem fazer então. Jesus também nos ensinava a importância do uso das Escrituras no processo de evangelização e discipulado, bem como interpretar e aplicar a palavra de Deus na vida dos outros. Lembra que Jesus dizia: não estava escrito assim? Lembram, inclusive, quando Jesus estava perto de subir para Jerusalém, Jesus chamou os discípulos e disse: olha, é necessário que o Filho do Homem, como diz as Escrituras. Por quê? Porque Jesus demonstrava